a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar. Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar. Eu vi Antônio Conselheiro lá no alto do tambor. Eu vi Antônio Conselheiro lá no alto do... Eu sou Terezinha Oliveira, uma nordestina nascida em Quixeramobim, portanto sou conterrânea de Antônio Vicente Mendes Maciel. Eu não tinha ideia da importância histórica, sociológica e cultural dessa casa na minha infância, mas essa casa foi predestinada a ser o berço de nascimento de um grande brasileiro, de um missionário, que mostrou ao mundo que a oração, que a fraternidade eram muito mais importantes que outras armas. Essas eram as armas que Antônio Conselheiro, o menino Antônio Vicente Mendes Maciel, que nasceu aqui em março de 1830, ele desenvolveu e caminhou por todo esse Nordeste para fundar uma sociedade igualitária, arrebanhou multidões com a sua palavra de fé. A sua missão era propagar o Evangelho, a fé da fraternidade. Então, a importância dessa casa é imensurável. Como eu já repeti, ela tem a vocação de ser um centro histórico, um centro sociológico e cultural. Então, essa casa, depois que Antônio Conselheiro perdeu seu pai e saiu caminhando por aí, trabalhando em outros municípios, em várias atividades, até chegar a fundar o Arraial de Canudos, essa casa passou por muitas mãos, mas felizmente a última família que morou aqui era uma família muito sensível, de pessoas que conheciam a importância desse lugar, que liam e que admiravam todo o trabalho de Antônio Conselheiro e a conservaram, para que depois o governo do Estado, com seu compromisso através da Secretaria de Cultura, adquiriu a casa e hoje nós temos esse Centro Regional de Cultura, esse lugar fantástico, com muitos e muitos trabalhos ainda a desenvolver para enriquecer a nossa cultura, não só de Quixeramobim, é um centro nordestino, porque ele representa o lugar de nascimento e a história de um grande brasileiro. Essa casa, como eu falei, ficou depois nas mãos de uma família que complementou a guarda da casa. Essa família, o casal Luiz Costa e Hilda Frutuoso Costa, eles eram pessoas de sensibilidade e de interesse pela história e de respeito à figura de Antônio Conselheiro. E isso eles repassaram para os filhos, que eram filhos, pessoas sensíveis e ligadas à arte, à poesia, todos. Apesar do expoente ser Fausto Nilo, o grande compositor, o poeta, nós tivemos também a filha mais velha, a poetisa Fátima Costa, a Selma e a Neodêmia, também sempre muito interessadas em leitura, história e música. Neodêmia, eu tenho o prazer de dizer que ela fez a fundação de um grupo que nós participamos hoje, que é a Boemidade. Tem a Gracinha, e antes da Gracinha nasceu o Fausto Nilo, grande arquiteto, urbanista, poeta de tantas músicas consagradas, e os gêmeos Luiz e Benjamin, que nós conhecíamos como crescidos, que também não negaram a tradição. Luiz tem livros publicados e Benjamin estava quase publicando seu livro. Então,
Essa casa reuniu pessoas de muita riqueza interior e que eles compartilhavam através de suas obras literárias, né? Um dos livros mais bonitos de poesia que eu tenho é o livro que Fausto mandou editar com as poesias da sua irmã mais velha, a professora Fátima Costa. Então foi uma casa que era muito aconchegante sempre, porque os seus moradores davam muito carinho a quem os visitava. Eu vinha muito nessa casa para ver e conviver com a doce Hilda Costa, né, e ouvir Luiz Costa, o pai, que sempre tinha muitas histórias a contar, a partir de suas leituras, e leu Os Sertões, lia demais, e passava isso para os seus filhos e compartilhava com os visitantes. Amiga de infância dos seus filhos mais novos, eu tive esse prazer de beber dessa fonte, né, de saber histórias antigas, e principalmente de cultuar a imagem do Antônio Conselheiro, né, o grande morador dessa casa. Por muito tempo, o Quixeramobim não soube reconhecer o valor desse filho nascido nessa casa. Mas parece que estava predestinado, assim como o Antônio Conselheiro foi predestinado a construir esse sonho da aldeia de Canudos, também estava predestinado que a casa teria o seu papel. E eles, ao morarem aqui, nunca modificaram a estrutura, né? Pelo menos totalmente, fizeram apenas algumas adaptações, nem venderam, porque com certeza outra família teria derrubado, como já aconteceu com todo o nosso centro histórico. Quixeramobim hoje tem pouquíssimas relíquias em termos de arquitetura histórica. A maioria dos prédios, quando não foram derrubados, foram totalmente descaracterizados, mas essa família, com essas qualidades que eu me referi, conhecendo o valor desse imóvel, a mantiveram. E através do Fausto, que é um expoente e uma pessoa respeitada em todo o Brasil, e suas amizades lá em Fortaleza, e ao saber da existência da casa, a Secretaria de Cultura do Estado adquiriu, comprou o imóvel e passamos a ter como patrimônio público, né? Um bem público que ficou livre do fantasma que aterra aqui a cidade, que é a destruição das edificações históricas. Então, depois, algum tempo, a casa ficou fechada, a prefeitura ficou utilizando como repartição, nem sempre da forma devida, né, colocando funções que não ressaltavam as características arquitetônicas na casa. Mas o governo do estado fez esse trabalho maravilhoso. No último governo, Camilo Santana e do secretário Fabiano Piúba, essa casa passou pelo processo de restauro, né, algumas coisas por questão de estruturas já fragilizadas, algumas pequenas coisas foram modificadas, mas ela está hoje como ponto de difusão da história, né, da cultura local e da história de Antônio Conselheiro, e sendo palco de expansão de arte, muitas artes. Aqui acontecem, né, a coordenação regional do Sertão Central, a coordenação de cultura do Sertão Central, que hoje está sediada aqui nesse imóvel, ela promove nos fins de semana apresentações dos nossos talentos, ou então traz algum talento de fora para mostrar aos nossos jovens e a todos, né, a nossos moradores, o que é feito, como fazer. Então, por isso, ela é uma base muito importante para o fortalecimento da cultura e arte dessa região. Além de estar, todo dia a gente recebe visitantes, está comprovando o poder de atração turística da história de Antônio Conselheiro.
que essa história, mesmo em tempos da Casa Fechada, eu tive a oportunidade de passar 4 anos à frente da Secretaria de Cultura, aqui do município, e eu sempre era procurada. Eu, na minha casa, em fim de semana, professores e outros visitantes, alunos de Fortaleza, vinham e eu estava com a chave, vim abrir a casa exatamente para mostrar, porque Antônio Conselheiro é da maior importância para a sociologia e para a história do Ceará e do mundo, né? Do Brasil e do mundo, porque Antônio Conselheiro é tema de teses, de discussões teóricas em várias universidades do mundo. 180 pra ser a favor da monarquia. Eu tava na ponta da rua, eu vi a rua. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, pessoal! Eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Esta é a Canudos FM 106,7. Emissora pertencente à Fundação Canudos. Integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM. A que fica. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. A governadora Isolda Sela entregou na manhã desta quinta-feira, dia 30, em Quixeramobim, a Casa de Antônio Conselheiro, equipamento do governo do Ceará, ligado à Secretaria da Cultura do Estado. A gestora foi recepcionada pelo prefeito da cidade, Cirilo Pimenta, além de autoridades municipais e estaduais. Do marco geográfico do Ceará, Isolda posou para fotos com um boi estrela do falecido mestre Piauí e em seguida se deslocou até a casa, onde foi recepcionada pelo público. Participaram da solenidade de entrega do equipamento deputados, lideranças locais e secretários de Estado. No evento, Eudoro Santana, pai do ex-governador Camilo Santana, recebeu a comenda que leva o nome do beato Antônio Conselheiro. Olha, primeiro é um momento especial para mim de retornar depois de muitos anos à minha terra, que eu quero muito bem, e especialmente no momento em que se faz uma homenagem a uma das grandes figuras da história do Brasil, que é o Conselheiro. Eu acho que o Conselheiro foi um líder que
iniciou um processo de transformação da consciência da população para que era preciso diminuir a miséria, que ainda hoje continua, talvez muito maior do que naquela época. A gente deixou uma semente importante. Então, estar aqui hoje para participar dessa homenagem a ele, quando se cria uma casa especial para ele, para mim é uma coisa muito importante. A casa onde viveu Antônio Vicente Mendes Maciel, personagem principal da Guerra de Canudos, também foi morada da família do compositor e arquiteto quixeramobinense Fausto Nilo. Ele também acompanhou a entrega e falou sobre a importância do espaço e a preservação da memória da cidade. Um dia nessa cidade que eu conheci com 4.000 pessoas morando. Só essa rua aqui, os prédios todos muito antigos, infelizmente destruímos as fachadas, porque isso seria uma preciosidade ainda maior do que as atuais. Eu só quero agradecer ao povo de Xeramobim por se lembrar da gente, e ao prefeito Cirilo e a presença dessas pessoas que foram decisivas para a nossa cidade. O equipamento da Secult Ceará será gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, ganhará programação cultural permanente e irá atender principalmente a região do Sertão Central com ações de arte e cultura. Com a inauguração, este será o 4º equipamento cultural da Secult entregue no interior do estado, expandindo a rede pública de equipamentos da cultura do Ceará. Ai, o prazer é meu, né? O prazer é meu de estar aqui nessa terra boa de Quixeramobim, no Sertão Central, uma região tão especial, né, do Ceará, e para essas ações tão importantes para a vida das pessoas, e seja na cultura, seja na área produtiva, porque nós também estamos celebrando a inauguração da fábrica de laticínios lá de Canaã, e muito feliz. A Casa de Antônio Conselheiro é preservar a memória, esse é um dever nosso. Nós precisamos, como sociedade, preservar nossa memória e ensinar muita coisa para as novas gerações. É verdade, a governadora está vindo aí já para inaugurar a Casa do Conselheiro. É uma casa que faz parte da história do município de Xeramobim, faz parte da história do Ceará e do Brasil. E ela tem uma relevância significativa para a nossa gente, porque o Conselheiro é o maior de todos os nossos conterrâneos. Ontem nós conseguimos recursos aí para a questão da saúde. Conseguimos aí aproximadamente uns 5 milhões para que a gente possa colocar no hospital infantil e no sistema de saúde do município. E tivemos também a liberação da continuação da escola do depósito, que estava paralisada há quase 5 anos. E que nós vai botar para andar, prefeito? Está para andar, se Deus quiser. O leite é, na verdade, a grande sustentação do meio rural de Xeramobim. Esse laticínio ele vai fortalecer muito a cadeia produtiva. Um dia histórico, um dia em que o governo do estado, através da secretária, da governadora Isolda, mais uma vez demonstra o senso de responsabilidade e compromisso com o município de Xeramobim, com o sertão, com a história que não podemos negar e que não podemos deixar de reconhecer, que é a história do Antônio Conselheiro. E aí a inauguração dessa casa é um símbolo, né, do respeito a essa história, que não podemos apagar essa história, e para que Xeramobim é um fortalecimento. O prefeito guerreiro, né, o prefeito determinado, essas obras que estão paralisadas, ele disse que ia conseguir retomar e está conseguindo mesmo. E a inauguração desse laticínio é uma referência da nossa atividade principal aqui, que é a pecuária leiteira, né? Temos que agregar valor ao nosso leite, então é com ações como essa que iremos com certeza avançar nesse setor. Depois da inauguração, Isolda visitou a exposição Tramas de Belo Monte, de curadoria de Danilo Patrício e Oswaldo Costa, que reúne ainda artistas como Luci Sacoleira, Renata Santiago, Simone Barreto e Típico Brasil. Eu sou o Pedro Igor, eu estou gestor da Casa de Antônio Conselheiro, equipamento cultural da Secult Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. E esse equipamento, ele passou a fazer parte da rede pública de equipamentos da Secult Ceará desde a sua inauguração no dia 30 de junho de 2022, na ocasião que nós recebemos com muita alegria a governadora Isolda Sela, a primeira governadora do estado do Ceará, e que teve, né, o seu nome agora na nossa placa
de inauguração e reabertura do equipamento, o que é mais, né, um motivo de alegria termos aqui a primeira mulher e única governadora do estado do Ceará a inaugurar esse espaço. Então, considero também um motivo de muita alegria, já que Antônio Conselheiro quebrou muitos paradigmas. Então, receber, né, a primeira mulher a governar o Ceará na inauguração desse equipamento, como equipamento da rede pública de equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará, gerido por uma organização social como o Instituto Dragão do Mar, é de fato um momento de muito privilégio para nós que fazemos parte deste equipamento, e estar na gestão dele é entender e dimensionar a política pública descentralizada, como o governo do estado, né, esse ente estatal que faz a gestão governamental do estado do Ceará, consegue descentralizar ações e ações culturais. Nós temos a Secretaria de Cultura mais antiga do Brasil, e essa secretaria ousou descentralizar a existência de equipamentos culturais no interior do estado. A exemplo da Casa de Saberes Cega Aderaldo, da Vila da Música, a gente tem agora um equipamento aqui em Quixeramobim, no sertão central do Ceará, gerido por uma organização social que tem esse perfil de fomentar e trazer a fruição cultural para essa cidade, para esse território. Então o sertão central ele é privilegiado de ter um equipamento como esse, da forma como ele está aqui no município de Quixeramobim. E fazer a gestão desse equipamento, para mim, é também uma honra, uma alegria, porque eu entendo que fazer parte de um equipamento como esse, né, na função de gestor, ou seja, estar à frente, né, dessa equipe que é uma equipe muito técnica, né, uma equipe que, além de ser técnica, é uma equipe que tem o sentimento de pertença ao equipamento e à comunidade. Então, é saber também entender o dinamismo da cultura do nosso município, as demandas dos agentes culturais da região, dos artistas, e como a gente pode trazê-las para dentro do equipamento, respeitando a trajetória de Antônio Conselheiro, respeitando o legado de Canudos, de todo o povo do Belo Monte, e assim a gente conseguir descentralizar também as ações para além do equipamento. Então, eu entendo que estar aqui na gestão da Casa de Antônio Conselheiro é trabalhar a imagem do maior líder social da história desse país e também fazer o assessoramento cultural a todos os agentes aqui do município de Quixeramobim, do território do Sertão Central, oportunizando que eles tenham acesso a editais que a Secretaria da Cultura oportuniza, que eles possam se formalizar, se entenderem como agentes culturais e, a partir disso, facilitarem esse processo de relacionamento cultural entre o Estado e a sociedade civil. Então, as ONGs que estão aqui presentes, elas também fazem parte desse processo de discussão do saber fazer do equipamento. Os mestres e mestras da cultura são importantíssimos para a fruição cultural e também formação aqui realizada pelo equipamento. As exposições que nós recebemos e vamos receber ainda são parte do corpo físico e cultural do equipamento. Então, o nosso desafio é organizar toda essa grandeza de oportunidades que a Casa de Antônio Conselheiro nos oportuniza e nos proporciona para que a gente possa melhor difundir as ações da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, do Instituto Dragão do Mar, também trabalhando em ações em rede com os demais equipamentos que formam a rede pública de equipamentos do Ceará, para que a gente possa cada vez mais fazer chegar aos moradores de Quixeramobim a compreensão de que nessa casa nasceu, como eu falei, o maior líder social da história do Brasil, que a partir dela a gente pode fazer florescer os seus ideais, as suas lutas, os seus pensamentos e também gerar economia cultural e criativa para a população de Quixeramobim, em especial para os agentes culturais que fazem parte dessa cadeia criativa que é a cultura, entendendo também a cultura como um vetor de desenvolvimento econômico. Então a nossa missão é estar aliada à sociedade civil, mesmo sendo parte do Estado, tendo a sensibilidade de entender que são os agentes culturais que fazem esse espaço existir e a razão pela qual o governo ousa investir em um equipamento no município de Quixeramobim, um equipamento histórico, tombado pelo próprio Estado, que tem a dimensão de ser um equipamento que tem o seu espaço de formação, difusão e fruição cultural, mas também que funciona como um escritório que recebe as demandas político-culturais do Estado e as leva à Secretaria da Cultura para fazer essa simbiose, essa troca entre as ações culturais que o Estado proporciona e as ações culturais que a sociedade civil requer. Entendendo também esse espaço como um espaço de transversalidade artística, em que a gente vai receber as inúmeras linguagens
artísticas e culturais e, a partir delas, salvaguardar a memória de Antônio Conselheiro. Então, falar de Antônio Conselheiro não é só contar a história do povo de Canudos, não é só contar a história de Antônio Vicente Mendes Maciel, que nasceu nessa casa em 13 de março de 1830, mas é entender as ações que acontecem nessa casa a partir da existência dessa figura, juntamente com as ações dos demais artistas que hoje ousam ser artistas no sertão central do Ceará. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso espírito, e eu espero que quando eu sair daqui, em um segundo momento, eu possa voltar a essa casa como público, participando das ações, aproveitando muito esse espaço como um espaço também afetivo, em que a gente constrói laços de amizade e afetos, e oportunizando também que outras pessoas venham prestar sua colaboração nesse espaço, para que a gente possa dinamizar cada vez mais também a gestão cultural do interior do estado e também oportunizando que os agentes culturais possam ocupar espaços de gestão nesse espaço. Essa é a nossa missão, esse é o nosso foco, e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará se orgulha muito em fazer parte da história da Casa de Antônio Conselheiro. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui, na 106.7. Suando seu corpo na cama alugada. Se eu tô aí dentro do seu coração, e nesse lugar que eu tô, ninguém me tira com a mão. Canudos FM, o seu melhor som.
Xeramobim sempre negou o conselheiro. Existe um processo de negação. Eu fico às vezes imaginando que talvez a única pessoa que falasse o nome de conselheiro seria o mestre Piauí, quando brincava os bois de reisado na Maravilha, lá quando ele começou há 60 anos atrás. Talvez quando ele cantava a Fumaça da Pova falasse o nome conselheiro nas ruas escuras quando ele brincava o boi nessa cidade. Eu sou Alain Avelino, assistente de direção da Casa de Antônio Conselheiro. Eu costumo dizer que a casa tem um papel pedagógico importante para a cidade de Quixeramobim, eu acho que para o Sertão Central no geral. Não querem dizer que o município ou a região não tenha um corpo cultural, mas ela traz uma força no sentido de educar a população a receber uma pluralidade de experimentações culturais, sobretudo no interior do Ceará. É bom a gente pensar, a casa inaugurou faz pouco mais de 7 meses, 6, 7 meses, mais ou menos, e a reação que a comunidade quixerambinense tinha logo após a inauguração, agora, 6, 7 meses depois, é totalmente diferente. Então, é nesse sentido que a casa fomenta esse florescer cultural, partilhando, no sentido de partilhar, para além de dialogar com artistas que já vivem da arte, mas com a própria população que no seu viver cotidiano não tem a possibilidade de experimentar as diversas linguagens artísticas. Então, é nesse sentido. A casa, ela, além de ser um instrumento, uma estrutura, mas ela propõe esse debate pedagógico, político, de arte, cultura e história na cidade de Quixeramobim. Meu nome é Danilo Patrício, eu sou jornalista e pesquisador, atualmente atuando no campo da cultura, de projetos culturais, na área de realizador cultural através de editais, principalmente. Bem, a casa é um espaço afetivo, né, que pessoalmente eu fui tocado por ela e ela também me tocou através da minha trajetória, né, antes mesmo das reformas, a partir do momento ali de tentativa de realização, né, ainda na juventude, através de movimentos culturais, né, com amigos, com grupos, depois com entidades, né. E era um espaço que unia pessoas amigas e também ideias e vontades de realizar, né? Sempre isso, de realizar a partir da figura inspiradora do conselheiro, seu projeto, né? Para mim, a casa sempre foi, né? Depois eu tomei com uma dimensão assim mais clara disso, que a casa sempre foi um lugar de ligar a cidade com o Brasil, né, com o resto do mundo, através de conselheiro, né, um lugar também estrangeiro dentro da cidade, né, como se, de certa medida, a casa não se situasse de modo preso ali em Quixeramobim ou no centro do Ceará, como se ela fosse um equipamento, um espaço brasileiro, né, que por sorte ou por boas questões aí da história, né, ela se situasse na cidade onde eu nasci, né, em Quixeramobim, num lugar que reunia e que reúne memórias, né, nesse lugar estrangeiro, né, que eu falei por conta desse lugar de movimento do seu personagem principal, né, que ali nasce, sai para o Brasil, né, e volta através agora nesse novo momento e também antes, né, de uma ligação dele com dos seus repertórios, das temáticas sociais que cruzam a vida do conselheiro, né, que estão ligadas à história do Brasil de maneira muito singular, né?
E as artes, elas são talvez o ponto de ligação maior disso, né, de amálgama, que eles conseguem reunir, né, maiores possibilidades através dessa condição realizadora que vai através das diversas linguagens artísticas, né? Fiquei muito feliz, a gente conversou e sempre tentou pautar e sugerir, né, juntamente com outras pessoas que tivessem esse lugar de realização através das linguagens, né, porque acho que tem muito a ver isso com o conselheiro, através do inventivo, né, e do Brasil, e também ser o lugar que a cidade não se isolasse e falasse de algo ali definido a um só momento, mas sim de várias coisas ao mesmo tempo. Acho que a casa, a gente pode pensar nisso, é um lugar de falar de várias coisas ao mesmo tempo, né? É um lugar de pensar em seguir, né? Em ir, como foi o conselheiro, né? E muitas vezes também esse ir adiante, é um lugar de negar também, né? De contestar, é um lugar de perguntar, de indagar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no Ceará, no Brasil, se é mesmo dessa maneira ou se pode ser de outras maneiras, né? Um lugar de escuta, se a gente pode pensar no conselheiro, né? A casa é um lugar de diferenças, de reunir diferenças, né? E acho que a exposição, o processo de composição dela, de elaboração, de construção dela, né? Através do meu colega, amigo Oswaldo, né? Que a gente foi parceiro nessa criação juntamente com os artistas, né? Com o apoio logístico do equipamento, também da Secult, do IDM, a gente tentou sempre pensar nisso, né? De ser esse lugar de realização, né? E de diferenças, né? E um lugar de construção através do artístico, né? De pensar assim, não o resgatar, né? Não uma paralisia ou algo ali quieto, né? Ou estático, mas sim uma ideia de pleno movimento, assim, de escrita, né? E nós viemos já bem adiante receber esse convite, Oswaldo e eu, da Secult, né? Para fazer a curadoria da exposição, né? Ali no final de 2019, esse primeiro contatos informais, né? Através do então secretário Fabiano Piúba, né? Do João Wilson, que é responsável pelos projetos especiais, né? E também com a importante presença do Pedro Igor Azevedo, que dirigia à época a Casa de Saberes Cego Aderaldo, né? Mas que já estava na sua gestação do equipamento Casa Antônio Conselheiro, né? Então, e depois veio no segundo momento assumir esse apoio, essa estrutura logística, o projeto diretamente da exposição, né? Com quem passamos a dialogar mais diretamente, Oswaldo e eu, e aí nós pensamos nos artistas, né? Juntamente com a Secult, surgiram 4 artistas, a equipe de expografia, e depois, além disso, a gente teve a liberdade para ir um pouco além de curador, saindo um pouco desse lugar tradicional, assim, de conceber e conceituar, mas também de criar, né, lá onde surgiu o beco, né, da exposição, o Becambaio, onde surgiram, por exemplo, os manuscritos, né, do conselheiro dentro da exposição, né, a outra parte externa, que é a latada, né, que você vê ali terminando uma escrita que aponta para um futuro, ou para que Belo Monte não acaba com o combate das forças do Exército, né, que ali você tem um lugar, né, inspirado na conversa do conselheiro, mas que era ali a latada do final de tarde, mas que você aponta ali para a natureza, né, que está lá se desenhando, e que tem a música, né, as canções que se ligam a esse imaginário Canudos Belo Monte, né. E aí a gente foi pensando, né, a própria escada como um memorial, né, enfim, nós temos na nossa cidade um memorial Antônio Conselheiro, pensamos assim, se não isso, um memorial Belo Monte, né, através da exposição,
partindo desse lugar da homenagem, mas ampliando como uma escrita da história de presente, através das artes, né? A simbologia da fotografia, né? Então fomos pensando que estava lá atrás, como as linguagens artísticas e ligando ao próprio equipamento, a ideia do equipamento, como isso, fazer isso na exposição, né? Ao tempo em que a gente conversava e aprendia e trocava ideia com os artistas, né? Dialogava com eles, os filmes do Tibico Brasil, as costuras da Simone, né? O painel da Lúcia Sacoleira, o trabalho super inventivo da Renata Santiago, né? O seu tecido, né? A sua grandiosidade e delicadeza ao mesmo tempo, né? Então, isso foi juntando, né, no belo monte de coisas, né? Nas tramas, para a gente ir pensando de um lado ou de outro, saindo um pouco, tentar, Nara, sair daquele lugar de definição exata do que é o conselheiro, do que é, né? Essa definição exata era muito da definição estática, de contar a história apenas no relatorial. Isso aqui foi a primeira batalha, foi assim, a segunda foi assim. Tudo isso é interessante saber, mas assim, o que é que a gente pensa, reflete a partir disso? Então, as artes é esse lugar que nos possibilita, né, ir um pouco mais além, ou então tramar mais, né, ou sair dessa trama que o poder nos coloca, no poder da República, ou então um poder que quer calar, ou o poder que quer apenas definir de modo estático, como falei, o que deveria ser ou o que é, né? E a gente foi, ao mesmo tempo, buscar as tramas como uma forma de escapar e também de fazer a nossa escrita, né? E isso foi através das linguagens, né? Então houve esse convite, houve esse trabalho, né? E nós conversamos também a partir enquanto o equipamento ia se formando, né? No curso disso, com a valorosa presença do núcleo educativo da exposição, né? Que foi se formando, nós fomos nos conhecendo, né? Eu também passei, depois da inauguração da exposição, a realizar um trabalho de formação diretamente com eles, com 4 pessoas, né? 5, depois 4 pessoas do núcleo educativo, e que foi para mim uma coisa, acho que uma das melhores coisas que nessa trajetória aconteceu, né? Profissionalmente e pessoalmente também naquela ligação afetiva da cidade. Novas pessoas que eu conheci, né? Novas leituras que fizemos juntos, que aprendemos, que debatemos, fizemos uma espécie de curso lá, né? E essas pessoas, eu digo que elas são muito valorosas do núcleo educativo, porque eram estudantes que foram se tornando pesquisadores, hoje acho que já posso chamar assim, dessa forma, que dedicaram muito tempo da sua vida, né? E em pouco tempo aprenderam várias informações sobre o conselheiro e embarcaram nessa de pensar o conselheiro hoje, no contemporâneo mesmo, né? E pessoas que se comunicam a exposição diretamente para o público, né? Elas são a porta da exposição, digamos assim. O primeiro contato é a conversa, é a permanência, é onde apresenta, é onde se conversa com a exposição através do trabalho do núcleo educativo. Isso que eu achei uma coisa que é muito importante e vejo que eles possuem muito potencial para outros voos aí. Cristo é o seu guia. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Carlinhos Cantor, também estou na Sertão TV, a TV que é feita pra você. Sertão TV, feita para você. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30
almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Rádio Campo Maior. Informação, música e participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Eu me chamo Mirella, faço parte do núcleo educativo da casa do Antônio Conselheiro. Nós somos 4 ao todo, né? Nós fazemos parte dessa grande família da casa. E a casa, de início, está promovendo a exposição Tramas de Belo Monte, que é promover a interpretação de 4 artistas cearenses sobre a história de Belo Monte, da história do próprio Antônio Conselheiro. Então, nessa sala, vocês vão encontrar o texto de abertura, que é dos curadores da casa, que é do Danilo Patrício e Oswaldo Costa, onde eles escolheram esses artistas para compor a exposição, que é a Lúcia Sacoleira, a Renata Santiago, a Simone Barreto e o Tibico Brasil. Então, tudo na casa é mais ou menos que interativo e promove essa interpretação entre esses artistas. Até mesmo essas cortas dispostas aqui no teto, que faz uma referência ao próprio nome da exposição, que é Tramas, que é trazer essa união desses artistas. Aqui nessa sala a gente já pode começar pelas obras do Tibico Brasil, onde ele vai estar promovendo esse documentário que também se chama Tramas de Belo Monte, que conta com a fala dos curadores, dos artistas, tem algumas imagens aqui de pontos turísticos da cidade também. E tem algumas ilustrações da artista Lúcia Sacoleira, que ela também promove as outras partes da exposição também. Nessa sala a gente tem as obras das 2 artistas, a Lúcia Sacoleira e a Renata Santiago. Eu vou falar um pouco da obra da Renata Santiago, que se chama O Grande Homem pelo Avesso, que é trazer uma interpretação das roupas que ele costumava usar. Ela se utiliza também, se apropria da cor azul, do azul de Quixeramobim, do azul do rio Vaza Barris, que Belo Monte foi construído às margens desse rio. Ela também busca trazer uma interpretação da imagem das mulheres, por meio das mangas de renda, da própria imagem do cajado que eles costumavam se utilizar, né, para realizar essas peregrinações. Esse banquinho que é para trazer uma interpretação dos locais onde ele costumava se reunir com os seus conselheiristas, que foi aquele povo que construiu Belo Monte. Então a Renata, ela busca trazer essa interpretação dos locais, do próprio propósito que ele teve, né, em espalhar o evangelho por meio desse véu, que traz uma referência ao véu de Nossa Senhora.
E até essa frase que foi dita pelo próprio conselheiro, que foi retirada dos manuscritos, dos escritos dele, que também vamos encontrar no decorrer da exposição. Tem a obra da Lúcia Sacoleira, que se chama O Mutirão, que é trazer a imagem daquele povo que construiu o Belo Monte, que foi pelas mãos dessas pessoas, que as igrejas, que as moradias dentro dessa habitação, dessa comunidade, desse sonho utópico de construir um local longe da violência, longe da miséria em que aquele povo vivia, um povo mais humilde, que tinham saído de um sistema escravocrata. Então a Lúcia, ela faz até uma brincadeira que é trazer a interpretação daquele povo por meio de materiais mais simples. Então ela se apropria, né, dessa visão, utilizando materiais como papelão, papel cartão, tinta guache, justamente para trazer uma referência da simplicidade que aquele povo vivia. E ela não representa ninguém em específico, é apenas aquela imagem que aquele povo vivia. E ela pintou cada uma desses quadrinhos, são 300 ao todo, e como eu já falei, né, se chama O Mutirão, justamente porque foi aquele povo que construíram um Belo Monte. Essa instalação é da artista Simone Barreto, que ela se chama Todos os Rios, que é em conjunto com o autor Euclides da Cunha, que ele produz o livro Os Sertões. Durante a guerra, que durou mais ou menos um ano, de 96 a 97, ele produziu, né, ele lançou artigos na época, o Euclides, sobre a guerra, e posteriormente ele transformou em formato de livros, que é o que nós temos hoje, chamado Os Sertões. E a Simone, ela faz uma intervenção por meio dessa obra, onde ela retira palavras do livro e borda nesse tecido de organza para trazer a sensação como se fosse as ondas do Vaza Barris, que foi o rio que Belo Monte foi construído às margens desse rio. E também para trazer uma lembrança do próprio rio Quixeramobim. Então, até mesmo essa obra, que ela traz essa sensação de fluidez, ela não é uma obra estática, ela traz esse movimento que faz te lembrar do rio, te faz lembrar de água, justamente para trazer essa referência com o Vaza Barris. E desse lado a gente tem algumas vegetações que foram presentes às margens desse rio, aos arredores de Belo Monte, algumas vegetações que foram presentes, que aqui nós temos o glossário, que é mais específico, os nomes de cada uma dessas vegetações, que a Simone fez questão de destacar cada uma delas e a importância que ela teve dentro dessa comunidade de Belo Monte. E como eu falei anteriormente sobre Os Sertões, o livro do Euclides, a Simone, ela intervém nessa obra, no livro em si, e ela pinta as páginas do livro, dando a entender como se o rio estivesse invadindo o sertão. Ela faz uma metáfora, como se as águas do rio estivessem invadindo o sertão, no caso, o livro. Ela não muda a história nem nada, ela só intervém numa obra, né, que já existe, pintando a capa também, colocando o nome de rio, modificando de o sertão para o rio. Até mesmo uma fala do próprio conselheiro, né, que o sertão vai virar mar. Ele diz essa frase e a Simone fez questão de destacar tanto no livro quanto nessa parte da instalação toda. E essa é a segunda frase que nós temos disposta na casa, que foi dita pelo próprio conselheiro, que foi retirada, como eu já falei anteriormente, nos manuscritos, nos diários, nos próprios artigos que foram lançados na época. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, centro sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá cê vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no sal. Olá, me chamo Nathan Feijão, também faço parte do núcleo educativo da casa. E aqui a gente já se encaminha para o final do percurso em meio à exposição Tramas de Belo Monte. E nessa parte da casa a curadoria propôs uma espécie de memorial, de fato, onde a casa também se torna interativa, onde antes ela escrevia com frases do conselheiro. Agora aqui nessas caixinhas de som, a gente consegue escutar a casa falar para a gente, pessoas, historiadores, pesquisadores, dentre outras áreas do conhecimento. Eles falam para a gente suas visões, suas perspectivas do que foi o Antônio Conselheiro, essa figura histórica, do que ele representa para a nossa cidade. Aqui na parte da escada, essas palavras, esses nomes que estão em formato de coluna, a gente tem nomes de pessoas que conviveram com o conselheiro, temos a família dele, temos conterrâneos de Quixeramobim,
temos combatentes da guerra, conselheiristas e conselheiristas atuais também que estudam até hoje sobre sua história. E essas pessoas organizadas dessa maneira na escada é como se ajudassem aquele conselheiro daquele projeto utópico dele a chegar no Belo Monte. É como se todos se juntassem em meio à sua história, estão ligados à história, e aí se juntam e levam esse conselheiro para esse Belo Monte, essa utopia que na verdade é um projeto belíssimo de Antônio Conselheiro. A fotografia lá em cima é de 1999, do fotógrafo Evandro Teixeira. Ao fundo a gente percebe as ruínas da igreja de Canudos, construída pelo conselheiro e seus conselheiristas. E à frente da foto temos conselheiristas remanescentes, de fato, pessoas que nasceram no pós-guerra e todos já bem velhos, mas podemos perceber um sinal de resistência, pessoas resistentes. Que Canudos é isso, Canudos é essa resistência, Canudos é essa história, Canudos é esse legado mesmo de fortaleza, de construção e de reconstrução também. Aqui temos trechos do manuscrito do conselheiro. A curadoria propôs trazer essa caligrafia dele para dizer que ele era esse homem que escrevia, não adianta eu falar que ele escrevia nas suas andanças. Então, eles trouxeram, de fato, uma réplica de um dos seus manuscritos. Podemos perceber uma caligrafia bem rebuscada. E o que ele escrevia nesse manuscrito? Ele escrevia regras de convivência do arraial, escrevia sobre o Evangelho, que era algo que ele se baseava, escrevia também suas perspectivas de mundo, as suas ideias, o que ele tinha na cabeça. Por bastante tempo era considerado um louco, considerado um anticristo e coisas afins, mas a gente pode ver em meio das reproduções que ele era um homem à frente do seu tempo, ele era um homem estudado, digamos assim. E esses manuscritos desencadearam vários estudos, desencadearam várias outras perspectivas em vários cantos do mundo. Como, por exemplo, a gente tem aqui a última frase que a casa escreve para a gente, que foi retirada do livro Veredito em Canudos, que é de um autor húngaro, Sándor Márai. E aí ele traz essa frase bem forte, que ele deixa esse recado do conselheiro, que é inútil destruir, que é inútil tentar destruir Canudos de fato, porque amanhã tem 10, já depois tem 100. Então Canudos é esse legado de resistência, Canudos é essa luta por justiça, por igualdade. E aqui a gente chega na Latada, um espaço externo da casa, porém também faz parte da exposição, onde a proposta da Latada é esse ambiente mais acolhedor, para no final da visita a gente se sentir naquele Canudos do conselheiro, onde ele usava espaços como esse para refletir, para dar seus conselhos, por isso o nome de conselheiro, pregar o Evangelho. E ele utilizava de espaços assim, ligados à natureza, quando não embaixo de árvores. Eles construíam esses tipos de abrigo para justamente se defender do sol do sertão e também ficar um espaço mais aconchegante, mais acolhedor para dar seus ensinamentos. E por fim a gente tem o beco, o espaço mais político da casa, digamos assim, porque ele traz, nesse espaço, antes de tudo a gente deixa que as pessoas tirem suas próprias conclusões, porque que não são obras de fato, obras artísticas. Aqui a curadoria trouxe recortes de jornais, revistas, teatro, cinema, de um tempo passado, daquele tempo de Canudos e do Brasil de agora. São notícias que se conversam, que se comparam, que se entrelaçam, que se tramam, que
que tem a mesma história, digamos assim, mudando apenas os personagens. Então essa interpretação a gente deixa mais para as pessoas se sentirem à vontade para interpretar, porque vai de cada um. Então a curadoria propõe justamente isso, trazer essas notícias do passado, essas notícias da contemporaneidade, para se conversarem, para se contrapor. São recortes de relatos de guerra, onde pessoas que iam para a guerra e voltavam horrorizadas e pelos atos de censura daquela época, é como se só puderam publicar esses relatos muito tempo depois. A gente tem os Sertões, que foi um grande denunciante desse massacre, na verdade. E aí a gente tem esses trechos de médicos, de soldados, de pessoas, jornalistas que iam e voltavam horrorizados com as crueldades que aconteciam. Então é como se elas estivessem refletindo aqui no chão, a gente consiga ler. E para refletir na gente também, entender que a Guerra de Canudos foi, na verdade, um grande massacre com parte da população brasileira. Também aqui na parte de cima desse teto tramado, a gente tem esses chocalhos que representam o beco, já que aqui a gente está no beco da casa. Esse beco, por muito tempo, no tempo do conselheiro, foi um beco onde o gado passava para beber água no rio. Então, tudo está ligado à água, tudo está ligado ao sertão, à história do conselheiro. Então, esses chocalhos é para representar isso, como também a forma como os conselheiristas usavam para deixar os soldados atordoados por eles. Foi um grande ato para conselheiristas, eles conheceram o seu terreno de guerra, já que os soldados vinham de fora. Então eles usavam de artefatos como esses, os chocalhos, faziam barulho na mata de um lado para pensar que eles estavam lá, quando na verdade estavam do outro. Então é isso. E a trilha sonora também, esse espaço tem uma trilha sonora mais voltada para a guerra, trazendo esse espaço bem tenso mesmo, essas músicas tensas, que é para intensificar cada vez mais as lembranças essas lembranças cruéis e fazer a gente refletir para que Canudos não se repita, Canudos esteja voltado ao legado do conselheiro e nasçam mais conselheiristas com essas propostas.